A linguagem corporal se referirá a alguns dos sinais não verbais que usamos para interagir com outras pessoas. Esses sinais não verbais ocuparão grande parte da interação que comunicamos todos os dias. Do movimento do nosso corpo às nossas expressões faciais e tudo mais. Coisas que não dizemos ainda podem compartilhar uma tonelada de informações durante o processo. Na verdade, 60 a 65% da nossa interação poderia ser explicada pela linguagem corporal e outras comunicações não verbais. Então, como aprendemos a ler essa linguagem em nosso próprio benefício? Vamos começar aprendendo mais sobre as diversas indicações da linguagem corporal e como podemos ler isso para nosso benefício. Primeiro temos as expressões faciais. Pense em um momento, pela expressão em seu rosto, na quantidade de dados que alguém pode transmitir. Um sorriso é uma boa maneira de mostrar felicidade ou consentimento. Uma carranca pode significar o contrário. Em alguns casos, as expressões faciais podem mostrar as nossas emoções reais sobre um cenário. Embora um indivíduo possa dizer que está bem, ele parece estar falando quando diz que isso pode significar o contrário. Existem muitos sentimentos em nossas expressões faciais, incluindo 1. Desprezo 2. Desejo 3. Excitação 4. Confusão 5. Medo. A expressão que aparece no rosto da pessoa nos ajuda a determinar se confiamos e pensamos em algo que a pessoa diz. Na realidade, uma pesquisa descobriu que a mais confiável de todas as expressões faciais será um pequeno erguer de sobrancelha e um leve sorriso. Esta é uma expressão que em muitos casos nos mostra confiança e simpatia. O outro tipo de sugestão de linguagem corporal terá que ser a boca. Expressões e movimentos bucais podem ser outro componente vital da leitura da linguagem corporal. Por exemplo, se você notar alguém mordendo o lábio inferior, isso pode mostrar que há sentimentos de insegurança, medo e preocupação. O indivíduo pode cobrir a boca para ser educado ao tossir, mas às vezes para desaprovar a outra pessoa. E sorrir será um dos melhores sinais da linguagem corporal, mas o sorriso e o que ele diz sobre uma pessoa podem ser avaliados de forma diferente. Algumas das coisas com as quais você pode se preocupar ao ler os movimentos da boca de outra pessoa incluem lábios franzidos. Se você perceber que seu objetivo está tenso, é um sinal de desconfiança. Desacordo e desgosto. Morder os lábios ocorre quando você morde o lábio inferior, geralmente quando está estressado, ansioso ou angustiado. Cobertura bucal. Sempre que alguém desejar ocultar uma de suas respostas emocionais, poderá cobrir a boca para ajudar. Aumentado ou diminuído. Mesmo uma ligeira mudança na boca pode ser uma indicação sutil de como você se sente agora. Quando sua boca aparece, é um sinal de que você está esperançoso ou feliz. Pode ser uma careta, um desentendimento e até tristeza quando a boca se baixa. Outra área a ser observada como dica de linguagem corporal são os gestos. Os gestos podem ser um sinal direto e muito evidente da linguagem corporal com os quais devemos ter cuidado. Renunciar, apontar e apontar podem ser gestos comuns e fáceis de entender. Alguns podem até ser culturais. Alguns dos gestos mais populares e os significados que os acompanham incluem um punho cerrado. Na maioria dos casos, isso mostra raiva. Mas às vezes também pode implicar solidariedade. Polegar para cima ou para baixo é usado como um sinal de aprovação e desaprovação. O gesto, totalmente correto. Este ajudará outras pessoas a dizerem que você está bem nos Estados Unidos. Mas é visto em algumas outras culturas como um gesto vulgar. A próxima coisa que precisamos fazer é observar os braços e as pernas da pessoa com quem você conversa. Eles podem ser úteis se muitas informações forem transmitidas de forma não verbal. Cruzar as armas será muitas vezes uma manobra defensiva. Cruzar as pernas para longe de outro indivíduo também mostrará o desconforto ou aversão da pessoa. Outros sinais subtis, incluindo a grande expansão do braço, podem por vezes ajudar-nos a parecer maiores e mais confortáveis, mantendo os braços próximos do corpo. Ao tentar medir um pouco sua linguagem corporal, tome cuidado com alguns dos seguintes sinais que suas pernas e braços lhe transmitirão do alvo. Braços cruzados. Isso lhe dará um sinal de que você está fechado, seguro e defensivo. Como manipulador, você precisa descruzar os braços do gol para se sentir confortável. Ficar apoiado nos quadris com as mãos.
Isso pode ser um bom sinal de que a pessoa está pronta e controlada. Às vezes, isso será um sinal de agressão. Aperte as mãos para que fiquem atrás das costas. Isso será um sinal de que seu objetivo está irritado, ansioso ou chato. Você tem que observar alguns dos outros sinais que vêm primeiro. Bater os dedos ou mexer-se rapidamente. A outra pessoa está frustrada, impaciente e até entediada. Pernas cruzadas. Esta é uma boa indicação de que alguém se sente fechado ou precisa de privacidade. A postura é outra coisa que você deve observar. A maneira como seguramos nossos corpos também será um componente significativo da linguagem corporal. Postura refere-se à forma como mantemos nossos corpos e à forma física geral de uma pessoa. A postura pode fornecer muitos dados sobre como alguém se sente e também sugere que as características de uma pessoa são submissas, abertas ou confiantes. Por exemplo, se você se sentar diretamente, isso pode mostrar que uma pessoa está concentrada e tentando cuidar do que está acontecendo. Sentar-se com o corpo, do outro lado, mostrará que alguém está na maior parte do tempo indiferente ou entediado. Observar seu objetivo o ajudará a entender se você está interessado no que faz ou diz ou se precisa seguir em frente para encontrar um destino diferente. Sempre que você tentar ler algumas das linguagens do seu corpo, tente descobrir alguns sinais que a posição do seu objetivo está tentando lhe transmitir. Alguns deles são: postura aberta. Postura aberta. Isto inclui manter o tronco do corpo exposto e aberto. Este tipo de posição fechada. Esta exigirá esconder o tronco do corpo e bater nas pernas e braços. Essa postura será mais indicativa de ansiedade, desconforto e depressão no objetivo. Os olhos são pistas para revelar as verdadeiras intenções. A porta de entrada visual para o globo que nos rodeia são os nossos olhos. Quando nascemos, procuramos dados no rosto familiar. Movimento ou novidade, cor, tonalidade, simetria e sempre em busca de prazer estético. Nosso córtex visual, que é grande em relação ao restante do cérebro, está em busca de coisas novas e experiências novas. Nossos olhos demonstram amor, compaixão, medo e desprezo. Olhos bem-vindos ou felizes podem criar o nosso dia. Mas os olhos também podem nos informar que algo está errado, que existem problemas ou questões. Numa multidão de estranhos, os olhos podem dominar o espaço ou encolher-se. Adornamos nossos olhos para que possamos atraí-los e preveni-los. Geralmente são a primeira coisa que notamos nos outros e, por isso, passamos muito tempo olhando nos olhos quando um bebê nasce. Talvez porque realmente olhamos a alma deles pela janela. Nossas pupilas se expandem quando nos sentimos confortáveis ou gostamos de algo ou alguém que conhecemos. Não temos controle. Nós não temos controle sobre isso. Se os casais se sentirem confortáveis, suas pupilas dilatam à medida que seus olhos tentam obter o máximo de luz possível. É por isso que restaurantes com pouca iluminação são excelentes locais de encontro, pois suavizam o olhar e aumentam o tamanho dos alunos, o que nos faz relaxar ainda mais perto dos outros. Sinais dos ombros, pescoço e quadris. Ombros quer sejam largos, estreitos, atléticos, esbeltos, atraentes, sedutores ou caídos, nossos ombros falam muito sobre nós. Alguns identificadores serão explicados abaixo. O ombro levantado quando um indivíduo responde a uma pergunta geralmente é sinal de insegurança ou dúvida. Em combinação com outros comportamentos, isto indica bem que uma pessoa não confia no que diz. Hesitação em responder. Braços mais próximos do corpo. Quando uma parte levanta um ombro nas negociações em reação a uma pergunta como: esse é o seu melhor preço? Geralmente indica que há espaço para negociação. Uma resposta de um ombro só indica que não há comprometimento total com o que é dito. O aumento lento e deliberado de um ombro combinado com uma cabeça inclinada para o mesmo ombro enquanto faz contato direto com os olhos representam interesse privado. Geralmente vemos isso em situações de namoro, geralmente em mulheres que se parecem com alguém. Pergunta e não entende a resposta. Eles levantam ambos os ombros rápida e proeminentemente. Um movimento rápido para cima é uma conduta séria e desafiadora. Nessa situação, geralmente está associado a sentimentos favoráveis. Não sei, resposta, ou um encolher de ombros com apenas um ombro hesitante. Pescoço além de um arranhão. O toque no pescoço é uma boa medida de insegurança,
medo, ansiedade, preocupações ou problemas. No entanto, tendemos a tocar levemente o pescoço se algo acontecer. Nos perturba ou nos preocupa. O toque no pescoço é muitas vezes ignorado em todas as suas formas e ainda assim é um dos mais precisos quando se trata de expor algo que nos incomoda. O toque ou cobertura da covinha do pescoço, ou incisura supraesternal, a região da garganta recortada sob o pomo de Adão e logo acima do espinho superior, mostra preocupação, insegurança ou ansiedade. Os homens tendem a agarrar ou cobrir esta área com força com as mãos enquanto ajustam ou agarram o colarinho. As mulheres tocam essa região com mais frequência do que os homens e, com as pontas dos dedos, tendem a fazê-lo com mais leveza. Seja com delicadeza ou com força. O ponto mais fraco do corpo significa que algo está em jogo. Quando nos sentimos ameaçados, o nosso pescoço desenvolveu-se muito. Provavelmente como consequência dos inúmeros encontros que a nossa espécie sofreu numerosos atos de predação por parte dos grandes felinos que geralmente atacam o pescoço. Consulte o que cada pessoa está dizendo para obter mais dados. Brincar com coleira é usado pelas mulheres para cobrir a covinha do pescoço com a mão. Protege uma região suscetível e alivia o estresse por meio de movimentos repetidos. A gola frontal da camisa é utilizada para pacificar ou aliviar tensões em 3 aspectos. Cobrindo a região do pescoço, como conduta repetitiva tátil, e mudando de roupa para ventilar a pele abaixo. Quadris. Girar o quadril é uma forma de lidar com o estresse, o tédio ou a exaustão em um único local. As pessoas podem fazer isso, seja quando seus sentimentos estão reunidos ou depois, em discussões controversas, como forma de se acalmar. Você raramente vê isso com casais em um estágio inicial. Eles tendem a aparecer, se houver, no caminho quando os problemas são discutidos. Sob pressão, os indivíduos são esfregados como uma chupeta nos quadris e nas pernas. Também é usado para secar as mãos suadas quando você se sente nervoso. Você vê esse gesto quando os alunos se preparam para um exame ou quando as pessoas passam pela alfândega. Pessoas sob estresse psicológico podem balançar os quadris para frente e para trás enquanto estão sentadas. Estresse grave, como presenciar a morte de um ente querido, desencadeará essa conduta, que pacífica com seu movimento repetitivo. Essa conduta também pode ser observada em indivíduos com certas doenças mentais, como o autismo. Se estivermos entediados, podemos ficar de pé e balançar os quadris, como se estivéssemos embalando e dormindo uma criança. Balançar os quadris faz com que nossos ouvidos internos movam fluidos e cabelos. E é uma sensação muito calma. Isso é diferente do balanço do tronco para frente e para trás. Imitar a linguagem corporal. A imitação é um fenômeno social em que as pessoas imitam a postura, os gestos e as palavras de outra pessoa. Muitas vezes é uma conduta inconsciente, raramente sabemos disso quando o fazemos, mas é um sinal de que os indivíduos estão em harmonia e sincronização uns com os outros. Quando 2 pessoas se olham, isso demonstra conveniência, confiança e relacionamento entre elas. Amigos de longa data e casais românticos estão especialmente sintonizados. Muitas vezes você notará que os casais se espelham enquanto se comunicam se você for a uma região pública populosa, como um parque, um shopping ou uma estrada movimentada. Como seres humanos sociais, faz parte da nossa natureza básica. Por exemplo, no meu apartamento, tenho uma varanda que dá para uma rua movimentada no Brooklyn. É um bom lugar para observar o comportamento humano casualmente. Uma coisa comum que descubro é que os casais andam trancados. Eles se movem em sincronia ideal com o pé direito e esquerdo, como uma banda marcial. Eles também tendem a olhar um para o outro e desviar o olhar simultaneamente. Eles literalmente parecem estar ligados. A imitação pode ser vista em muitos aspectos como uma tomada de posição ou empatia. Estudos anteriores em psicologia mostram que nossos corpos mostram muito sobre como pensamos e sentimos. Cognição incorporada é a palavra para isso. Assim, se adotarmos as posições e a linguagem corporal de outro indivíduo, poderemos compreender melhor o que outro indivíduo vivencia a partir da sua visão. Você não apenas gosta de se ver refletido, mas também é mais profundo do que isso.
A imitação demonstra prontidão para compreender e comunicar-se verdadeiramente com alguém. Capítulo 7. Manipulação emocional encoberta. O primeiro passo para compreender plenamente a psicologia sombria como um todo é primeiro compreender completamente o que é a manipulação emocional encoberta. Isso porque muitas técnicas de psicologia obscura das quais falaremos neste livro muitas vezes fazem uso de manipulação emocional encoberta de mais de uma maneira específica. Aprender mais sobre este tema específico lhe dará uma compreensão mais elevada do que ele realmente consiste, bem como reconhecerá suas diversas manifestações em todos os aspectos. Este é, portanto, um passo crucial na compreensão deste tópico mais amplo da psicologia negra em geral. O que é então que as pessoas muitas vezes amam a manipulação emocional encoberta? Isso é definido como uma tentativa de um indivíduo de influenciar os pensamentos e sentimentos de outra pessoa de uma forma sorrateira, mas indetectável. Dividir cada uma das 3 palavras-chave talvez ajude a lidar com a base deste tema. Covert refere-se simplesmente à maneira como esses manipuladores são capazes de esconder sua verdadeira natureza, bem como suas intenções, de sua vítima-alvo. Nem toda manipulação emocional, entretanto, pode ser classificada como de natureza encoberta. As vítimas deste tipo de manipulação emocional, na maioria dos casos, não estarão cientes de que estão sendo controladas pelas sombras, nem da motivação do manipulador quanto ao motivo pelo qual ele está fazendo isso. A parte emocional deste tema refere-se ao foco específico do manipulador. Outros tipos possíveis de manipulação geralmente incluem a força de vontade, as crenças e os comportamentos das pessoas. Esse tipo de manipulação visa principalmente impactar o estado emocional de uma pessoa, bem como sua percepção da realidade. A maioria dos manipuladores se concentra mais nesta área, pois muitas vezes os leva a compreender plenamente as emoções de uma pessoa, visto que são a porta de entrada para todos os outros aspectos de sua personalidade. Em última análise, isso faz com que o manipulador assuma o controle total da vítima desde o início. A manipulação é a peça final para a manipulação secreta deste quebra-cabeça bastante complicado. A manipulação é geralmente mal compreendida e é totalmente o mesmo que influência. Isto não poderia estar mais longe da realidade. Uma vez que a manipulação é muitas vezes referida como o processo oculto de influência indevida que se diz ter ocorrido fora da consciência do indivíduo que foi vítima do controlo. Existem também intenções distintas de manipulação e impacto que os impulsionam. Um indivíduo que se considera um influenciador muitas vezes tentará ajudar uma pessoa de uma maneira ou de outra. Apenas em geral, um manipulador é o oposto, pois seu objetivo é regular secretamente suas vítimas para seu próprio ganho, principalmente sem consideração por suas vítimas. Portanto, na diferença entre uma ação específica ser ou não de natureza manipulativa, a intenção é algo importante a considerar. De um modo mais geral, as situações em que este tipo de manipulação pode ser utilizado enquadram-se no âmbito da vida privada, profissional, romântica e familiar de um indivíduo. A manipulação emocional secreta romântica é, sem dúvida, o tipo mais letal e comum de manipulação emocional. Mas uma vez que o brinquedo entenda tanto sua ideia fundamental quanto suas adaptações práticas, você pelo menos será capaz de erguer mecanismos que possam ser usados para se proteger contra isso, independentemente do cenário em que você se encontre. Assim como nesses casos prevalentes em que isso se manifesta com frequência. Também existem alguns tipos predominantes de pessoas que expressam pensamentos que apoiam a manipulação emocional encoberta. O truque para compreender plenamente esta teoria exigirá que sejamos capazes de encontrar uma relação entre esta teoria complexa e as representações individuais reais das suas ideias. Um exemplo destas representações pessoais de manipulação furtiva está no amplo campo das relações. Normalmente, se 2 pessoas estão em um relacionamento e uma percebe que a outra está tentando exercer certo tipo de controle, de uma forma ou de outra, a vítima desta tentativa de controle muitas vezes opta por deixar esse relacionamento, pois isso é uma linha cruzada. É exatamente por essa razão que a maioria dos manipuladores decide não ser aberto em sua abordagem, mas sim abordar a manipulação em uma forma muito clandestina. A vítima muitas vezes é submetida a uma manipulação emocional completa,
sem ter que perceber o que está acontecendo. Isso geralmente é benéfico para o manipulador, pois ele é capaz de realizar o desejo de seu coração de controlar outra pessoa e, ao mesmo tempo, consegue não perder a vítima. Um amigo pode usar esse tipo de manipulação, e não apenas relacionamentos românticos, para obter o que quer que seja da amizade. Isso é frequentemente implementado para plantar sementes de culpa, compaixão e culpa em relação a si mesmo na vítima. Não haverá nenhuma pista para o amigo neste cenário sobre se ele está ou não sendo manipulado. Devido a este impacto, a vítima pode normalmente não ser capaz de compreender por que sente ou se comporta de alguma forma em relação ao chamado amigo. A manipulação emocional encoberta também é vista em ação no mundo profissional. Desde o início dos tempos, os funcionários levantaram a questão de ter certos superiores que os fizeram, em um momento ou outro, sentir um certo sentimento inexplicável de medo, dever ou culpa geral. Devido à natureza ocupada desses profissionais, muitas vezes eles desconhecem a razão pela qual esses sentimentos existem dentro deles, bem como de onde parecem originar-se. A situação mais delicada que discutiremos é o cenário da dinâmica familiar. Esta é uma situação extremamente difícil porque, por partilharem sangue, nunca se poderia suspeitar de um membro da família. Ser manipulado pela própria carne e sangue geralmente traz sérios resultados para a vítima devido ao nível e intensidade pelos quais ela provavelmente será influenciada. A questão que nos colocamos é como é que estes manipuladores conseguem inculcar níveis tão extremos de controle sobre as suas vítimas. Geralmente, isso é implementado usando uma série de táticas diabólicas que são difíceis de identificar e difíceis de resistir. Uma dessas táticas é conhecida como tática do bombardeio amoroso. Dito de forma simples, trata-se apenas de uma tática que envolve a demonstração intensa, repentina e poderosa de sentimento favorável em relação à vítima. É essencial lembrar que os manipuladores geralmente utilizam essa tática logo no início da comunicação com as vítimas. Essa tática parece um pouco estranha quando você realmente pensa a respeito. Isso ocorre porque não se prevê que um indivíduo que pretenda prejudicar sua vítima seja intensamente positivo no início. Bem, se for para servir aos seus próprios interesses egoístas, por que não? A teoria por trás disso é bastante fácil porque seu objetivo principal é gerar uma impressão intensa de afeto, confiança e submissão para o manipulador dentro da vítima. A extensão em que o bombardeio amoroso é usado, bem como a pessoa contra a qual ele será frequentemente usado, depende de a situação ser avaliada pelos manipuladores. O que quero dizer aqui? Tomemos como exemplo uma pessoa que parece estar muito desesperada, sem esperança e solitária. É mais provável que o manipulador escolha esta pessoa como sua vítima, pois está consciente de que, ao contrário dos seus homólogos mais realizados, eles serão extremamente receptivos a ele. Duas coisas muito importantes podem ser aprendidas com a definição acima. Duas lições muito importantes sobre manipulação emocional encoberta podem ser apresentadas a nós. A primeira lição é a natureza impecável e o uso de manipulação emocional encoberta. Digamos que alguém tenha a intenção de prejudicar outra pessoa. Poderia lhe dizer: essa pessoa foi muito boa para mim. Devíamos todos sair juntos algum dia. Como você pôde lançar isso como uma espécie de bomba de amor à primeira vista? Basicamente, trata-se de qualquer resultado negativo específico que, na maioria das vezes, é apresentado das maneiras mais positivas. A segunda lição que tiramos disso é que a manipulação emocional furtiva pode ser apresentada de maneiras distintas, dependendo da posição específica da vítima. Para isso, um manipulador qualificado e com alguma experiência é mais adequado, pois entende o momento ideal de como e quando implantar este método em qualquer situação específica. Vejamos um exemplo disso sendo usado diariamente. Normalmente, quando recebem doações e apresentações em eventos, sejam festas de aniversário, festas de compromisso, etc. Alguém inexperiente tentará usar isso sem saber exatamente o que está fazendo e acabará falhando antes mesmo de começar. Eles deveriam saber até que ponto a vítima provavelmente responderá mais a certas técnicas do que a outras. Outra técnica para isso é conhecida como reforço positivo iminente. Esta é uma técnica que geralmente envolve controlar uma vítima sem que ela tenha conhecimento disso.
Geralmente, esse é o fluxo de atividades do bombardeio amoroso, seguido diretamente pelo reforço positivo e, finalmente, pelo reforço positivo intermitente. Por que isto é assim? O bombardeio amoroso tem o objetivo de diminuir as defesas da vítima, o que, na minha opinião, aumenta sua confiança na pessoa que a manipula. Isso define o sonho de um relacionamento ou amizade positiva. Outra tática frequentemente empregada pelo manipulador é conhecida como triangulação. Esta é uma tática eficaz no arsenal de um manipulador em que ele cria um relacionamento entre você, ele ou ela e algum outro terceiro. O principal objetivo disso é fazer com que a vítima se sinta um tanto incerta sobre o relacionamento, levando a vítima tem um amor intenso pelo manipulador que apenas os faz ficarem juntos por mais tempo conversando sobre um antigo amante que tiveram, ou apenas trazendo à tona alguém que muitas vezes encontram aleatoriamente na academia. O seu principal interesse é gerar insegurança para as suas vítimas. Se você criar comparações sutis e desfavoráveis entre você e o indivíduo externo, tudo ficará muito pior. Eles negarão interesse pela outra pessoa se você os confrontar e lhe disser que o verdadeiro problema é a sua insegurança ou baixa autoestima. Onde você ouviu antes disso? Não é incomum que o manipulador trate a outra pessoa como seu próximo destino enquanto a utiliza de maneira conveniente. Outra tática tortuosa usada para implantar o controle mental secreto é conhecida como insinuação. O objetivo principal disso é fazer com que a vítima se sinta um tanto insegura sobre o relacionamento, levando a vítima a ter um amor intenso pelo manipulador que apenas os faz permanecerem juntos por um longo período de tempo falando sobre um antigo amigo que tiveram, ou apenas trazendo à tona alguém que eles costumam encontrar aleatoriamente na academia. Seu principal interesse é ampliar a insegurança da vítima. Fica muito pior se você gerar comparações sutis e desfavoráveis entre você e a pessoa de fora. Seu parceiro sorri como exemplo e diz: "O que você sabe? Como prostituta, você poderia ganhar muito dinheiro depois de fazer sexo com ele?" Quando você perguntar a ele, ele dirá que ele quis dizer isso como um elogio. Mas por muito tempo, você vai se perguntar o que ele realmente quis dizer. Estava na cama com você, estava pensando em prostitutas. Porque ele entende tanto de prostituição em primeiro lugar o que ele realmente acredita sobre você e quanto você deve colocar na conta que você está tentado a dar a ele. Também me pergunto se ele apenas elogiaria você por quão bom, como disse um amante, ele acredita que você é. Tais comentários vão funcionar com você e fornecer o combustível para muitos ressentimentos, discussões futuras e insegurança positiva no relacionamento. O reforço é o próximo passo na busca pelo bombardeio amoroso. Isso pode ser descrito como a mudança comportamental geral em que o manipulador específico não tenta mostrar qualquer positividade incondicional em relação à vítima. Talvez um exemplo possa lançar alguma luz sobre esse assunto. Se um cara manipulador começa a cortejar essa mulher adorável, digamos, ele se encontra em uma cafeteria. Se ele deseja que essa mulher ligue para ele regularmente, basta demonstrar que não tem mais impressão imediata, o que a leva a ligar para ele para realizar seu desejo. Ele só exibirá uma reação positiva quando isso acontecer. A vítima estará em uma armadilha de manipulação psicológica tão profunda que não será capaz de dizer se a positividade está sendo usada contra ela. Todos esses são fatores que tornam a vítima subserviente aos desejos do manipulador para vivenciar as boas sensações que lhe são oferecidas. Capítulo 8. Vítimas favoritas dos manipuladores. Traços comportamentais. Os manipuladores são frequentemente indivíduos socialmente retraídos que têm uma noção macabra de como as relações humanas geralmente funcionam. A principal forma de conexão com outras pessoas com a intenção de utilizá-las para ganho pessoal. Quem então pode ser considerado as vítimas preferidas destes manipuladores? Os manipuladores muitas vezes tendem a ser atraídos por dois conjuntos específicos de indivíduos. O primeiro grupo são aqueles que desejam algum certo nível de amor, assim como aquelas pessoas que estão em um relacionamento. O amor é universal. O amor é universal. É uma emoção primordial instintivamente desejada. Fomos projetados para o amor como seres humanos. Amamos e nos sentimos amados. Nós amamos. Ninguém é tão feliz quanto um homem ou uma mulher apaixonada que sabe que é amada em troca. Algumas pessoas trabalham juntas para a procriação.
Algumas pessoas se agacham para negar a pressão social. Alguns até promovem a aliança de famílias poderosas. Porém, o principal motivo dos relacionamentos é o amor. Dito isto, é fácil degradar as coisas a ponto de o amor ser usado como moeda de negociação para obter mais poder sobre outra pessoa. E é aqui que os elementos psicológicos obscuros entram em ação. Você já ouviu o ditado: use o que você deveria conseguir. Esse tipo de pensamento vem com o terreno do mundo dos negócios. Mas nos relacionamentos, a manipulação é chamada. Vejamos este exemplo. Uma mulher sabe que é sexualmente atraente e irresistível para seu parceiro. Talvez ela desejasse algo dele há muito tempo. Mas apesar de longas discussões, ela não conseguiu cumprir sua vontade de obedecer. Digamos que o que ela sempre quis dele foi sua contribuição física para o trabalho do parceiro. Casa. Sua posição teimosa a leva a inventar uma maneira de fazer seu parceiro obedecer. Ela tem que fazer isso sem dizer nada como: aspirar a área de estar ou não haverá sexo esta noite. Vírgula. Certamente o tiro sairia pela culatra, especialmente se você lidar com pessoas que não gostam naturalmente de ser instruídas por outras pessoas, independentemente de quão bem isso seja formulado. Em vez disso, ela espera por ele quando o encontra no meio de uma tarefa aleatória. Ponto. Ela lhe dá elogios doces e diz coisas como ela o acha tão atraente quando faz e então se entrega ao seu desejo sexual. O impacto dessa tática é ainda maior se ele costuma trabalhar para excitá-la. Se ela fizer isso de forma consistente, ele subconscientemente receberá a mensagem de que depois poderá fazer a lição de casa para um bom sexo. Com o tempo, ele é programado para fazer o trabalho que sua parceira naturalmente se recusou a fazer por causa da motivação sexual. Este é um cenário aparentemente inofensivo. Mas a psicologia obscura foi usada aqui, se você observar de perto. O cara foi manipulado para fazer sexo, embora de boa vontade. Ela entendeu e usou sua força para conseguir o que queria. O bom é que todos ficam felizes nesse caso. Porque a mulher recebe a valiosa contribuição do seu parceiro, e o homem consegue o sexo que deseja com a mulher que deseja. Mas quando se trata de psicologia sombria, as coisas nem sempre são mutuamente benéficas. Para a vítima, isso pode ficar muito sombrio. Vejamos este outro par. Eu chamaria esse novo casal de Dave e Maya. Dave e Maya têm personagens muito contrastantes. Dave é colega de casa e Maya é uma pessoa extrovertida e animada com muitos amigos. Superficialmente, parece que suas diferenças de personalidade se complementam perfeitamente. Dave sentiu que precisava exercer mais controle sobre Maya. Mas ele sabe, provavelmente porque já tentou, que não pode usar força total para conseguir o que deseja. Portanto, ele inicia uma campanha para colocar Maya sob seu controle. Ele começa escolhendo pequenos detalhes sobre ela, como sua escolha de roupas, maquiagem e cabelo e, claro, faz comentários sarcásticos sobre seu peso apaixonado. Isso afeta sua confiança e quando ela menciona seus amigos, ela usa eventos frágeis para ilustrar e respaldar sua teoria de rixas fictícias entre eles. Essas pequenas sementes de dúvida crescem e prosperam até se tornarem uma moeda que divide ainda mais Maya e seus amigos. Por causa de sua recém-descoberta falta de confiança. Ela sente que Dave é o único que realmente se preocupa e a aceita como ela é. Isso faz com que Dave queira fazer tudo o que puder para colocá-la exatamente onde ele quer que ela esteja. Ponto. Sob seu controle e totalmente sob seu controle. Em ambos os casos, vemos casos em que os relacionamentos que deveriam ser entre as duas pessoas envolvidas tornam-se uma forma de realizar os desejos de um parceiro por meio da manipulação e da decepção. Ambas as relações começaram com boas intenções e,
Embora para ambas as partes o resultado final da primeira tenha sido satisfatório, na história posterior foi o oposto. As semelhanças aqui são que todas as vítimas fizeram o que fizeram pelos seus parceiros. Portanto, nosso desejo de sermos amados pode nos tornar vulneráveis. Pode ser manipulado e usado para ganhos de outras pessoas. O outro grupo de pessoas com quem os manipuladores tendem a ter afinidade são aqueles indivíduos que parecem ter fortes crenças religiosas. Essas pessoas excessivamente religiosas, por assim dizer, são geralmente vistos seguindo seus ensinamentos com devoção, sem questionar. Não importa qual fé você pratique. Há um fato de que às vezes nossa fé cria um ponto cego que distorce a realidade e nos faz decidir que, se estivéssemos em nosso estado mental correto e adequado, provavelmente não o faríamos. Mas vamos ver o porquê antes de entrarmos no que. Quando falei num capítulo anterior sobre vulnerabilidade, disse que o que nos torna humanos é algo que nos torna vulneráveis e vulneráveis às maquinações da psicologia sombria. Essas influências são óbvias para algumas pessoas do que para outras. Mesmo a civilização mais antiga precede a nossa crença em divindades. O homem sempre viu a sua existência como uma pequena parte do esquema universal das coisas. Por isso acreditamos que existem forças que são maiores e mais divinas. Se você olhasse as coisas de forma lógica, fazia sentido porque ajudava nossas mentes a lidar com as coisas inexplicáveis ao nosso redor. Você vê uma linda flor e se pergunta o quão requintado e delicado algo pode ser. Sem pensamento ou padrão, olhamos para a grande extensão do céu e nos perguntamos o que há além. Isso vai durar para sempre? Ou simplesmente atinge um fim sem fim? Quando ouvimos o rugido poderoso da cachoeira ou o som de um trovão, mesmo com o progresso e o conhecimento que temos, ainda ficamos aterrorizados de medo e espanto. Naquela época, suas escolhas eram deixar o medo torná-los tolos ou simplificar a situação, colocando-a sobre um ser soberano que é maior que você. Algumas das pessoas mais corajosas escolheram a ciência para explicá-las. Mantendo esta mesma linha de pensamento, somos forçados a enfrentar a nossa própria mortalidade se alguém que amamos morre. Nossa tristeza é agravada por questões de vida e morte. A jornada aqui está terminando ou continua na vida após a morte. Esta foi uma forte força motivadora por trás das crenças de hoje. O medo e a consideração de viver seguindo esta vida levaram muitas pessoas a fazerem escolhas certas, aqui para aqui. Quando a morte chegar, a vida que esperamos continue. É a nossa maneira de, por assim dizer, manipular o resultado final porque a alternativa, tal como foi descrita, é muito sombria. Algumas pessoas aproveitam nosso medo da vida após a morte para nos manipular para obter o que desejam. Se defendemos tanto essa teoria da vida após a morte, você pode imaginar como tratamos as pessoas que são consideradas porta-vozes das divindades que controlam a vida após a morte. Pastores, imãs, rabinos e todos os outros líderes religiosos são tão reverentes que as palavras do Deus em questão são consideradas como palavras
Estes líderes religiosos destinam-se geralmente a aplicar princípios moralmente sólidos de acordo com os seus respectivos cargos e a agir no melhor interesse dos seus membros. Se não, pelo menos por qualquer outra razão, para promover os princípios de fé que afirmam representar. No entanto, nem sempre é esse o caso. Como viemos a compreender, muitos líderes religiosos abusam dos seus papéis e influência, enganando os seus membros para tomarem decisões que servem apenas à sua agenda egoísta. A prática comum é que o nome da divindade principal distorça as palavras extraídas do manual sagrado da religião para significar coisas novas que confirmem qualquer que seja a história que estão contando para ajudá-los a manipular as pessoas com sucesso. Muitas pessoas foram enganadas, feridas fisicamente e até cometeram crimes atrozes. Outro método usado por esses falsos líderes é afirmar que têm uma visão ou percepção espiritual sobre uma determinada necessidade da vítima. Eles criam uma história complexa que é uma mistura de mentiras entrelaçadas com a confiança e o objetivo principal é extorquir a vítima apenas por dinheiro, favor ou jogo de poder. Algumas vítimas são forçadas a dividir mais dinheiro do que alguma vez poderiam esperar. Em alguns casos, jovens vítimas impressionantes sofrem lavagem cerebral de medo em situações ocultas. Mas tais cenários não terminam apenas nas casas religiosas. Existem pessoas que não pertencem a nenhuma religião, mas querem ser espiritualmente abertas. Essas pessoas são falsos médiums e médiums que afirmam ter um forte relacionamento com o submundo. Mais uma vez, o nosso apego às pessoas mortas e as nossas preocupações sobre o que acontece após a morte obscurecem os nossos julgamentos e abrem-nos a bandidos que manipulariam a situação em seu benefício. Eles usam o mesmo truque dos falsos líderes religiosos para manipular as suas vítimas com decepções e mentiras. As vítimas fazem uma leitura psíquica de 10 minutos de seus horóscopos e palmas das mãos para cumprir suas promessas, realidades alteradas e falsas expectativas durante anos. Que eles gastam milhares e milhares de dólares na busca pela indescritível verdade. As pessoas que esperam pela ciência não estão imunes à manipulação. Você não pode ser influenciado. Pense novamente porque sua fé está ancorada em uma ciência legível e factual. Quando há uma crise, as pessoas voltam para aquilo em que confiam. Você naturalmente recorre à ciência para ser um cientista. Algumas pessoas com um estado de saúde debilitado procuram medicamentos não convencionais para sobreviver à doença. Como sabem que o melhor da medicina convencional falhou? Recorrem aos discrepantes que afirmam ter a solução para os seus medicamentos experimentais e nunca o fizeram antes. Infelizmente, estes procedimentos são demasiado arriscados, demasiado dispendiosos e muitas vezes não têm seguro. Mas cada centavo vale a mínima chance de vida, e é isso que as pessoas fraudulentas exploram. E não é só em crise. Você encontrou soluções maravilhosas para acumular problemas como perda de peso e assim por diante. Você argumenta que sua última moda, pílula ou tecnologia dietética pode nos transformar usando teorias científicas não testadas e verificadas.
Muitas pessoas compram esta promessa de transformação com base em informações especialmente manipuladas para extorquir vítimas. A principal diferença entre os líderes religiosos e estes fornecedores de ciência falsa é que eles usam a ciência para enganar as suas vítimas em vez de uma divindade. E, infelizmente, a maioria das pessoas não percebe o quanto foram afetadas até que seja tarde demais. Quando se trata de fé, aqueles que usam e exploram a chave obscura para suas necessidades mais profundas. Eles usam o sagrado para manipular seu processo de pensamento. E às vezes realmente não importa a sacralidade. Contanto que seja importante para você, eles consideram isso uma espécie de mina de ouro. E não há melhor momento para mim ou para qualquer pessoa, por assim dizer, do que quando essa pessoa passa por uma crise. Isso porque, no seu momento de crise, você está no seu ponto mais fraco e mais influente e as pessoas sabem como lidar com as coisas em seu próprio benefício. Capítulo 9. Engano. O que é decepção? A definição é um tema que geralmente ressoa no espectro da psicologia sombria. Ao longo dos anos, tem sido definido como qualquer ato específico usado por um determinado indivíduo manipulador, a fim de incutir certas crenças na vítima, que geralmente são de natureza falsa ou apenas aquelas que possuem verdades parciais. Geralmente é colocado na mesma categoria que engano, mistificação e sufrágio. A decepção geralmente não é um tema fácil de entender, pois envolve muitas coisas diferentes, como, por exemplo, distrações, camuflagem de propaganda e ocultação. Um manipulador muitas vezes é capaz de controlar facilmente a mente do sujeito, uma vez que a vítima muitas vezes é levada a depositar imensa confiança nesse indivíduo manipulador em particular. As vítimas muitas vezes acreditam em tudo o que o manipulador dirá. E podem até basear planos futuros e moldar a sua base mundial nas coisas que o manipulador está alimentando a sua mente subconsciente. Este forte elemento de confiança no manipulador pode desaparecer rapidamente quando a vítima percebe o que está acontecendo. É por isso mesmo que é necessário um certo nível de habilidade para o desdobramento deste tema, pois só assim o manipulador será capaz de mudar habilmente o foco da suspeita em relação a ele e a paranoia da vítima. Na maioria dos casos, o engano irá frequentemente apresentar-se em ambientes de relacionamento e pode levar a vítima a ter sentimentos dominantes de desconfiança e traição entre os parceiros no relacionamento. Isso geralmente acontece porque o engano é um tema que viola grande parte das regras da maioria dos relacionamentos, além de influenciar negativamente as expectativas que acompanham o relacionamento. Ao entrar em um relacionamento, uma das coisas que normalmente se espera é a facilidade de ter sempre uma conversa honesta e verdadeira com o parceiro. Se o então descobrir que um deles está começando a mostrar sinais de engano, poderá ter que aprender as diferentes maneiras de usar desorientação e distrações para extrair deles informações confiáveis e verdadeiras de que precisam. A confiança teria entrado em uma ruptura permanente da qual não será fácil recuperar, já que a vítima estará sempre questionando tudo o que o parceiro dirá e fará, perguntando-se se a história é realmente verdadeira ou inventada. A maioria dos relacionamentos terminará assim que o parceiro enganador for descoberto. Como descrevemos anteriormente, esta é uma forma de comunicação que se baseia em mentiras e certas omissões para fazer a vítima acreditar naquilo em que é levada a acreditar pelo indivíduo enganador. Sendo este o caso, existem 5 tipos principais de táticas enganosas que existem. Iremos abordar brevemente cada um deles para melhor compreender este tema. Ocultações.
provavelmente levando para casa a medalha do tipo de engano mais usado, a ocultação. É basicamente quando o indivíduo enganador omite conscientemente informações de suas histórias que muitas vezes são relevantes e importantes para o contexto. Informações ao sujeito naquele momento específico. Um manipulador habilidoso é experiente o suficiente para saber que terá que ser inteligente para saber que é seguro não estar diretamente em sua abordagem, mas sim insinuar a mentira que leva a vítima a sua própria conclusão, que é pré-determinada. Exagero. O que pode ser dito sobre isso? É aqui que o indivíduo, de certa forma, amplia um pouco demais a verdade com o objetivo de conduzir a história em uma direção que melhor atenda às suas necessidades. O manipulador fará com que determinado cenário pareça mais grave do que realmente é, para evitar mentir diretamente às suas vítimas. Isso geralmente é feito para permitir que a vítima faça o que quiser. Mentiras. Esta é uma tática que nós, como humanos, usamos diariamente por um motivo ou outro. Muitas vezes temos tendência a mentir como forma de evitar alguma forma de penalidade. Por exemplo, se você trabalha no banco e se atrasa por causa de algo menor, você estará inclinado a mentir para seu chefe para evitar que ele corte sua perda. Qual então pode ser dito ser o significado disso? É aqui que um indivíduo fornece informações que estão totalmente aquém da verdade real. Eles apresentarão esta verdade completamente fabricada à vítima e ela acreditará nela. Equivocações. É aqui que o indivíduo fará conscientemente uma declaração de natureza contraditória, com a intenção de levar a vítima ao caminho da confusão sobre o que exatamente parece estar acontecendo. Esta é geralmente uma tática inteligente que permitirá ao manipulador salvar sua imagem se for descoberto mais tarde. Eufemismos. É aqui que o indivíduo minimiza aspectos da verdade na história específica que está sendo contada no momento. Frequentemente, eles abordam uma vítima pregando que algo não é grande coisa, quando na verdade é da maior importância. O que leva um manipulador a implantar o tema da psicologia sombria? De acordo com pesquisas feitas ao longo dos anos, geralmente existem 3 coisas principais que motivam o indivíduo a enganar os outros. Esses 3 motivos estão sob a égide de relacionamentos íntimos. Eles incluem motivos focados em si mesmo, motivos focados no relacionamento e motivos focados no parceiro. Vejamos primeiro os motivos centrados no parceiro. A vítima usará o engano nesse tipo de motivo para evitar prejudicar o sujeito ou seu parceiro. Eles também podem usar o engano para proteger o relacionamento entre a vítima e um terceiro externo, para evitar se preocupar com algo sobre o assunto ou para manter intacta a autoestima do sujeito. Tal motivação para o engano será frequentemente vista como benéfica em termos relacionais e socialmente educada. O próximo é o motivo autocentrado do engano. Esta não é considerada tão nobre quanto a primeira e por isso é considerada mais inferior às demais técnicas. Em vez de se preocupar com a vítima e como ela se sente, o manipulador simplesmente pensará em como ela se sente e em sua própria imagem. O manipulador usa o engano para proteger ou melhorar sua própria autoimagem nesse motivo. Para proteger a vítima de críticas, constrangimento ou raiva, esta forma de engano é usada. Finalmente, examinaremos o motivo do engano focado no relacionamento. O indivíduo manipulador usará esse engano na esperança de limitar qualquer dano que possa ocorrer ao relacionamento, simplesmente evitando o trauma e o conflito dos relacionamentos. Essa forma de engano às vezes ajuda o relacionamento, dependendo da situação, e outras vezes pode ser a causa de prejudicar o relacionamento porque vai complicar as coisas. Por exemplo, se você decidir esconder o que sente em relação ao jantar porque não quer brigar, o relacionamento pode ser útil. Por outro lado, se você tiver um caso e optar por guardar essa informação para si, isso só complicará as coisas no final. Componentes primários do engano. Por mais que possa ser um pouco difícil esclarecer quais os fatores que mostram uma implantação clara do engano, existem alguns componentes subtis que são identificadores imediatos destes temas. A vítima só terá consciência desses fatores quando o manipulador despachar uma mentira direta. Vamos agora mergulhar profundamente nas particularidades desses componentes. Disfarce. O primeiro componente que iremos desvendar é o dos disfarces. O que geralmente acontece aqui é que o manipulador trabalha cansadamente até criar com sucesso a impressão de ser alguém que não é. Os manipuladores geralmente adotam essa tática se quiserem esconder algo sobre eles tão profundamente que ninguém descubra.
Este pode ser um segredo obscuro ou apenas algo tão prejudicial quanto o nome de alguém. A crença popular desse componente é que se trata simplesmente de uma troca de roupa, assim como nos movimentos, porém vai muito além disso, pois envolve também uma mudança completa de personalidade. Tendo uma ideia aproximada de como funciona o disco, vejamos alguns exemplos de como ele pode ser usado no processo de engano. A primeira instância é quando o manipulador se transforma em outra pessoa, para não ser descoberto. Isso será feito por um indivíduo com o objetivo de talvez ser capaz de voltar a um grupo específico de pessoas que não gostam muito dele, renovar toda a sua personalidade para fazer alguém gostar deles, ou apenas promover seus próprios objetivos pessoais. Em alguns casos, o disfarce pode ser usado para se referir à ocultação da verdadeira natureza de alguém, na esperança de talvez esconder o efeito que parece ser impopular com essa proposta. Os disfarces geralmente têm efeitos adversos porque geralmente escondem as verdadeiras intenções de uma vítima em particular. Quando a informação é retida desta forma, muitas vezes obscurece o julgamento da vítima. A vítima acaba tendo a sensação de estar no controle de suas decisões quando na realidade foi influenciada pelas orientações do manipulador. Isto é visto principalmente em um ambiente político. Camuflagem. É aqui que o indivíduo trabalha incansavelmente para esconder a verdade de uma forma ou de outra, deixando sua vítima sem saber o que exatamente está acontecendo. Isso é caracterizado pelo uso de meias-verdades pelo manipulador ao divulgar certas informações à sua vítima. A vítima só saberá que a camuflagem ocorreu mais tarde, quando as verdades reais forem trazidas à luz. Um manipulador habilidoso com muita experiência no uso de camuflagem tem maior probabilidade de usar sutiã sem ser detectado ao realizar certas ações. Simulação. O terceiro componente do engano é o que comumente chamamos de simulação. Este é simplesmente o processo em que é constantemente mostrado à vítima assuntos que são falsos em todos os sentidos. Mais adiante, vemos que a simulação consiste em outras 3 técnicas que podem ser utilizadas. Eles são mimetismo, distração e fabricação. Fabricação é o cenário em que o manipulador pega algo que é encontrado na realidade real e o desgasta para se tornar uma coisa completamente diferente. O manipulador procurará fornecer eventos detalhados de algo que nunca aconteceu ou adicionar alguns exageros que façam com que pareça melhor ou pior do que realmente parece. O cerne de sua história, entretanto, geralmente é verdadeiro. Se o professor lhes der uma nota ruim, esses manipuladores podem continuar a história afirmando que receberam resultados ruins de propósito. A realidade é que o manipulador não estudou para a prova, daí sua nota ruim. O mimetismo é outra ferramenta que os manipuladores usam ao implantar essas táticas de engano. O manipulador aqui geralmente retrata uma persona que é bastante próxima da sua, mas não da sua. Eles podem apresentar uma ideia semelhante à de outra pessoa e dar-lhe crédito por ter pensado nisso primeiro. Esta forma de estimulação pode ser acompanhada por estímulos visuais e auditivos. A última ferramenta que examinaremos é a da distração como outra forma de simulação no engano. É aqui que o manipulador tenta fazer com que a vítima concentre sua atenção apenas em tudo mais, menos na verdade. Como isso geralmente é feito? Isto geralmente é conseguido através de isca ou oferta de algo mais tentador do que a própria verdade. O melhor exemplo disso é o da situação matrimonial. Quando o marido está envolvido em casos extraconjugais e pensa que a esposa percebeu isso, ele pode começar a oferecê-la com presentes aleatórios, como roupas de grife, para distraí-la de pensar em sua traição. Muitas vezes tende a não durar tanto quanto pretendido. Detectando o engano. Se você estiver interessado em procurar as defesas de direitos contra o engano, então a primeira coisa que você deve fazer é ter uma consciência clara que lhe permita detectar o engano à medida que ele é implantado. Não. Isso é de corse, a menos que o manipulador se torne um pouco desleixado em sua abordagem e leve migalhas suficientes, mostrando que ele é de fato languidez de aperto, contradição de declarações. Por mais que possa ser difícil para um manipulador enganar sua vítima por um longo período de tempo, é algo que praticamos diariamente com as pessoas mais próximas de nós. O que torna a detecção de fraude um pouco difícil é que não existem indicadores sólidos que sejam 100% confiáveis para dizer quando a fraude aconteceu. O engano, no entanto, é capaz de colocar um grande fardo no funcionamento cognitivo dos manipuladores, pois eles terão que descobrir como recordar o funcionamento do agente,
pois terão que descobrir como recordar todas as declarações que fizeram ao sujeito, a fim de manter a história confiável e consistente. Alguém comete um deslize e o sujeito pode dizer que algo está errado. Devido ao esforço de manter a história correta, é muito mais provável que o agente vaze informações para desviar o sujeito por meio de indicações verbais ou não verbais. Ao longo do tempo, os investigadores deram-nos razões suficientes para acreditar que a detecção de uma tentativa de engano é geralmente um processo cognitivo, fluido e complexo. Esses processos geralmente não são constantes, pois geralmente variam dependendo da mensagem que está sendo retransmitida. A teoria do engano interpessoal descreve o engano como um processo iterativo e dinâmico de influência entre o manipulador, cujo único propósito é trabalhar no sentido de distorcer a informação para uma versão que melhor lhe convém, mas que seja diferente da verdade, e a vítima, que irá então tentar descobrir se a mensagem que lhes é transmitida é de natureza precisa ou muito pelo contrário. É durante essa troca específica que a vítima trará à luz todas as informações não verbais e verbais que irão indicá-la sobre o engano. Em algum momento deste processo, a vítima poderá perceber que está mentindo pelo manipulador. Um dos poucos estudiosos renomados deste tema de engano com o nome de Alert Vrij, sua visão sobre a detecção de engano. Ele era da opinião de que não havia comportamentos não verbais conhecidos que pudessem ser associados apenas ao engano. Esta é uma das muitas razões pelas quais não é possível saber quando um indivíduo está enganando. Embora existam certos comportamentos não verbais associados a atos de engano, esses mesmos sinais também podem se apresentar quando outros comportamentos estão presentes. Isto é o que torna difícil determinar se um manipulador está ou não usando engano, a menos que pronuncie uma mentira direta. Outro estudioso que opinou sobre esse tema enigmático da detecção foi Mark Funk. Ele se concentrou mais em como o engano pode ser detectado no nível cognitivo da vítima. Quando o engano ocorre, geralmente requer um comportamento consciente que é principalmente deliberado por parte da vítima, portanto, ouvir as palavras e prestar atenção à linguagem corporal que está acontecendo são críticos ao tentar determinar quando alguém está no processo de enganando você. Se, por exemplo, uma pessoa manipuladora faz uma pergunta a qual a vítima não se sente confortável em responder diretamente, você pode dizer que ela está mentindo apenas pela maneira como ela repete muitas palavras, tem uma estrutura lógica muito pobre e geralmente usa menos tempo falando sobre essa questão específica. Basicamente, ao tentar descobrir quando ocorre o engano, não há muitos sinais que possam ser considerados. No entanto, existem poucos sinais não verbais que podem estar presentes quando alguém utiliza esta tática de engano, mas também podem ter outros problemas, como nervosismo ou timidez. Capítulo 10. A Tríade Negra. Qual é a primeira coisa que vem à mente quando você ouve a Tríade Negra? Provavelmente algum reino fictício criado por Hollywood, certo? Bem, este é, na verdade, um conceito-chave que une todos os aspectos da psicologia negra. Em poucas palavras, a Tríade Sombria é o tema que abriga os três traços de personalidade psicológica mais destrutivos e prejudiciais conhecidos pelo homem. Nas páginas simultâneas, procuraremos trazer esses traços à luz e compreendê-los melhor, para uma preparação adequada contra eles. Quando terminarmos, você perceberá que todos os outros temas da psicologia sombria derivam desse mesmo tema. Esses traços são psicopatia, narcisismo e maquiavelismo. A maioria dos indivíduos, pela menção dessas mesmas características, terá uma descrição estereotipada do psicopata como uma pessoa assassina e do narcisista como um ser humano obcecado por si mesmo. No entanto, há muito mais nesses distúrbios antissociais do que apenas estereótipos. Cada um desses conceitos deve ser respeitado e compreendido para que seu poder se torne aparente. Maquiavelismo. Esta é uma técnica que tem suas origens no famoso filósofo político conhecido como Maquiavel. Suas obras consagradas sobre influência e poder político, O Príncipe, Maquiavel, compartilham com o resto do mundo sua versão de ideias, princípios e táticas que salvaram o propósito de uma espécie de modelo para aqueles indivíduos que possam estar em busca de influência ao longo da história. A partir disso, nos perguntamos então o que realmente é esse maquiavélico e como ele surge. O que coloca essa tática específica no mapa é basicamente a afinidade do manipulador em focar apenas no interesse próprio em todos os momentos, o exercício do poder implacável e da crueldade, a compreensão da importância da imagem e da percepção
e da aparência superficial. Indivíduos maquiavélicos são pessoas cuja abordagem da vida é amplamente estratégica, o que significa que as ramificações e consequências que eles assumem são geralmente bem pensadas e avaliadas em termos de como podem acabar impactando suas vidas se o fizerem de uma maneira específica. Você pode simplesmente identificar um indivíduo maquiavélico, já que seu discurso geralmente gira em torno algo como isso me beneficiará e como minha reputação pública será afetada por esse resultado. Indivíduos maquiavélicos são profissionais em fazer aquilo que atende pessoalmente aos seus interesses e, ao mesmo tempo, conseguem habilmente manter a melhor imagem pública sem que ninguém perceba. Talvez um dos maiores exemplos de tal indivíduo seja o do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Ele sucumbiu repetidamente aos seus desejos sexuais enquanto estava no cargo, ao mesmo tempo em que conseguiu manter a admiração do povo por ele mais forte do que nunca. Esta é realmente uma vantagem que ele tinha sobre a maioria dos políticos com o mesmo estilo de vida, mas é desaprovada pelo público. Outro exemplo na arena política é também o do presidente Barack Obama e de George W. Bush. Barack Obama, enquanto estava no cargo, cultivou e capitalizou seu amor pela paz, enquanto Bush solidificou sua imagem como a de um cara que sempre teve a guerra em mente. Obama foi capaz de manipular as massas, construindo uma percepção pública que serviu ao seu único interesse, o malvado arbusto, até mesmo tentar. Isso apesar do facto de ambos os presidentes terem sido tão militantes como o presidente seguinte. Esta é uma lição muito poderosa sobre o que as pessoas percebem versus qual é a realidade real das coisas. Psicopatia. Ser capaz de dizer em preto e branco o que realmente é psicopatia seria difícil, mas a definição básica variada do que realmente é psicopatia, ou melhor, de quem realmente é um psicopata, é aquele indivíduo específico que parece estar sofrendo de um tipo de psicopatia. Distúrbio psicológico que envolve fortemente um charme superficial, impulsividade e uma falta de emoções humanas comumente sustentadas, como empatia e remorso. Esses psicopatas podem ser considerados as pessoas mais perigosas da face da Terra, pois são os melhores exemplos de dois enfrentou filhos da puta. Perdoe minha linguagem. Quando a maioria das pessoas que ouvem a menção desses indivíduos, a primeira imagem que geralmente vem à mente é a de um indivíduo de aparência abatida empunhando um facão e usando uma máscara como a agência John Wayne. Mas a realidade da sua identidade está longe disso. É mais provável que sejam estranhos muito bonitos que conquistam suas vítimas sendo charmosos na medida certa, antes de eventualmente arruinarem ou até mesmo acabarem com a vida de suas vítimas. Surpreendentemente, com base numa série de testes, experiências e observações, descobriu-se que existe um elevado número destes indivíduos no comando do mundo dos negócios. A maioria das pessoas só agora está começando a ver a psicopatia como mais um problema para toda a sociedade que, para os próprios psicopatas, possui. Eles geralmente são programados de forma que possam sobreviver em qualquer campo que escolherem. Isto é atribuído principalmente às suas opiniões indiferentes em relação ao sentimento humano normal de amor, compaixão e assim por diante. Narcisismo? Se você perguntar a alguém quem eles acham que é um narciso, posso apostar que a resposta mais provável que você receberá é a de um indivíduo que simplesmente ama a si mesmo. Isso está na linha correta, mas não é preciso o suficiente. Especialmente quando o narcisismo é entendido através das lentes da tríade sombria. Sem ser narcisista, você pode ter amor próprio. Então, quais são algumas das diferenças entre um indivíduo altamente autoestimado e alguém que é narcisista a ponto de ser considerado na faixa da tríade negra? Alguém que atenda aos requisitos de diagnóstico médico do narcisismo, a ponto de ser considerado portador de um distúrbio psicológico, provavelmente apresentará continuamente uma variedade das seguintes características. Eles geralmente são cativos do senso inflado de autoestima que se manifesta de várias maneiras. Isso inclui ver suas vidas como as mais especiais e importantes que já existiram. Status do que o de pessoas normais. Esse comportamento geralmente reflete seu senso de autoestima. É provável que os narcisistas tenham uma autoestima excessivamente inflada, como ver a sua vida como especial e uma das mais importantes da história, muitas vezes a mais importante. Os narcisistas não são, na sua opinião, apenas especiais, eles são superiores. Eles são uma espécie de pessoa melhor, com status mais elevado do que as pessoas normais.
Seu comportamento reflete seu senso de autoestima. Algumas das manifestações externas predominantes do narcisismo são uma incapacidade de qualquer maneira de tolerar críticas ou dissidência. A necessidade de ser lisonjeado é semelhante a esta necessidade de ser acordado. Os narcisistas precisam de elogios, endosso e apreciação contínuos e tendem a organizar suas vidas de uma maneira que lhes proporcione acesso contínuo a outras pessoas que atendam a essa necessidade. Tendo examinado a base deste tema gigantesco e específico da psicologia sombria, vamos agora mergulhar de cabeça em como a tríade sombria se manifesta nos comportamentos desses seres humanos indiferentes. Características maquiavélicas. Como foi discutido acima, sabemos que uma pessoa maquiavélica é um maquinador político que se preocupa principalmente com a fronteira, obcecado com a sua imagem pública. Esses grupos específicos de indivíduos são considerados os mais insensíveis na busca do interesse próprio acima de tudo. O que então poderia ser dito sobre o comportamento desses tipos de indivíduos? Devido à sua habilidade de mestre em mascarar suas verdadeiras intenções dos olhos do público, seus comportamentos podem ser difíceis de decifrar. Para a maioria dos indivíduos que não cumprem a definição clínica do maquiavelismo, a sua persona pública é geralmente um reflexo do seu verdadeiro eu pessoal. Todo mundo aprimora um pouco sua imagem e conduta em público, mas, em geral, a imagem externa da maioria das pessoas nada mais é do que um retrato polido de quem elas realmente são. Frequentemente, eles têm uma linha tênue sobre o que realmente são e a pessoa que muitas vezes pretendem ser aos olhos do público. Talvez o melhor exemplo a ser dado aqui seja o dos serial killers. Os melhores muitas vezes conseguem escapar das garras da lei porque sua imagem externa é o que está mais distante de suas fascinações mórbidas. O exemplo mais famoso que pode ser dado sobre isso é o do renomado serial killer Ted Bundy. Ele era um homem muito bonito segundo aqueles que o conheciam. Ele também foi muito eloquente e apenas apresentou que ninguém imagina que ele tenha um único osso ruim em seu corpo. Foi isso que lhe permitiu assassinar mais de 30 mulheres antes de ser capturado. Exemplos dessa distinção entre intenção e aparência podem ser encontrados em áreas menos extremas do que o assassinato em série. Existem inúmeras histórias de líderes no mundo dos negócios que conseguiram cortar empregos implacavelmente e buscar o lucro sobre as pessoas sempre que possível. Em termos de maquiavelismo, os melhores desses chefes podem realmente fazer com que os indivíduos aceitem a ideia de que se comportam por necessidade ou mesmo por compaixão. Esses governantes são quase modelos para aqueles que querem apenas servir os seus próprios desejos e, ao mesmo tempo, parecerem ser uma pessoa dos indivíduos. A disposição de explorar as pessoas é outra marca registrada dos indivíduos maquiavélicos. Vejamos um exemplo para entender melhor isso. Um recém-chegado a um determinado escritório que possua essas características maquiavélicas veria cada colega, chefe ou membro da equipe como um recurso ou peça de um quebra-cabeça a ser usado e utilizado. A pessoa maquiavélica veria uma sequência de ameaças e fraquezas estratégicas para lidar, explorar ou neutralizar, em vez de ver os outros como seres humanos. Este é um grande componente da razão pela qual os maquiavélicos estão tão conscientes de como se encontram. Eles entendem que essa representação externa é a chave para exercer impacto e explorar de forma eficaz todas as pessoas que encontram. Outra característica do povo maquiavélico é a instilação de médunas pessoas ao seu redor. Isso vem direto de O Príncipe, que exorta os indivíduos a serem simultaneamente temidos e amados. Se isso não for viável, então é melhor amar os estados do livro que são temidos. Ao mesmo tempo, esta noção da desejabilidade de ser amado e temido está diretamente relacionada com a característica maquiavélica de dividir uma percepção pública e privada nos mesmos indivíduos que realmente fingiriam sentir mais amor do que medo. Como consequência, o maquiavélico ideal pode inspirar medo e obediência. Características psicopáticas. É em todos os aspectos saber como este grupo de indivíduos se manifesta, para detectá-los precocemente e estabelecer as defesas necessárias contra eles. O charme é um dos comportamentos mais prevalentes de uma pessoa psicopata. Deve ser entendido que esse encanto é superficial e não um encanto profundo e real. Se você pensar em um indivíduo verdadeiramente encantador de sua vida, provavelmente reconhecerá que ele possui características favoráveis que sustentam as exibições comportamentais externas. No entanto, se um indivíduo exibe genuinamente uma personalidade encantadora como expressão de bondade, não deve ser rotulado como psicopata. Os psicopatas podem mostrar todas as
Indicações externas de charme, como apelo físico, calor óbvio e interesse pelos outros. O motivo interno por trás dessas exibições externas é o motivo pelo qual isso é uma bandeira vermelha. Os psicopatas veem o charme como parte de uma equação. O manipulador geralmente se pergunta se demonstrar uma determinada emoção em relação à vítima faz sentir-se de uma forma particular eufórica e também se o resultado será vantajoso para si mesmo. Eles são pessoas muito calculistas e insensíveis aos sentimentos humanos normais. Mentir é outra característica que realmente faz com que os psicopatas se destaquem. Todos nós mentimos no nosso dia a dia. Isso não significa necessariamente que somos todos psicopatas. No entanto, pode apresentar personalidade psicopática quando associada a outras características. Mentir é tão natural para um psicopata quanto respirar para a maioria dos indivíduos psicologicamente saudáveis. Um psicopata pode apresentar de forma convincente a realidade em um momento específico como qualquer coisa que ele precise que seja. Além disso, os psicopatas não demonstram indicações externas de mentira porque não têm qualquer apego emocional ou emoções de vergonha, culpa ou entusiasmo por suas mentiras. Mentir é apenas fazer o que é exigido no momento para os psicopatas. Outro aspecto característico da psicopatia é a falta de controle dos impulsos. A maioria dos indivíduos possui processos e controles internos que os impedem de agir precipitadamente. Faltam esses mecanismos de prevenção para um psicopata. Se um psicopata vir uma chance que deseja explorar, ele se comportará sem hesitação ou hesitação. Isso pode exigir o assassinato de alguém que desejam matar, a violação de alguém que desejam estuprar ou o roubo de algo que desejam roubar. Essa impulsividade cruel é o que torna os psicopatas em áreas como o exército e o mundo empresarial alguns dos indivíduos mais eficientes. A adopção automática de intervenções decisivas é uma característica que falta a muitos não psicopatas e esta ausência é, de facto, prejudicial ao avanço da vida. Outra característica que distingue os psicopatas dos não psicopatas é a falta de remorso. Muitos indivíduos que cometeram atos atrozes, como assassinato, sentem um profundo sentimento de culpa e vergonha pelo que realizaram por causa dessas emoções e até tiram a própria vida. Os psicopatas não escolhem sentir remorso, eles são fisicamente incapazes de fazê-lo. Pedir a um psicopata que sinta remorso é como pedir para ouvir música de um surdo. A falta de culpa está intimamente associada à falta de remorso. Geralmente os humanos se sentem culpados quando quebram algum tipo de padrão moral que valorizam pessoalmente. Como os psicopatas não acreditam de maneira correta ou errada, apenas em algo útil ou desnecessário, a culpa é uma noção estranha para eles. A coisa mais próxima que um psicopata pode transmitir de culpa ou remorso é o arrependimento por não ter realizado seus atos psicopatas de acordo com seus próprios padrões elevados. Características narcisistas. Uma das características mais prevalentes em quase todos os narcisistas são as fantasias de seu poder absoluto e elevado senso de importância. A maioria desses indivíduos atribui a culpa aos elogios constantes que recebiam quando crianças ao falar sobre essas fantasias. Quando adultos, esses indivíduos ainda exigirão elogios de todos ao seu redor, uma vez que nutriram ao máximo o sentimento de serem os mais importantes de seus colegas. O sentimento inflado de autoestima experimentado internamente pelos narcisistas também tem consequências para sua realidade externa. Isso normalmente se manifesta de duas maneiras: a necessidade de consentimento e elogios e crítica ou rejeição, ódio. Para o ego narcisista, o elogio e o consenso são como oxigênio, enquanto a crítica e a dissidência são como veneno. Imagine um ditador em estado de eremita para compreender como é o narcisismo quando levado à sua conclusão lógica. Tais indivíduos solicitam a adoração daqueles sobre quem têm autoridade. Construção de estátuas à sua semelhança e total obediência e reconhecimento. Qualquer ato de dissidência ou desacordo será punido rápida e brutalmente. A Coreia do Norte seria uma ilustração contemporânea ideal da manifestação extrema do narcisismo. Os governantes daquela nação exigem reverência como deuses e executam e torturam qualquer um que ouse transmitir um pensamento ou conceito que não seja inteiramente consistente com a doutrina formal do Estado. Capítulo 11 – Jogos mentais. Quando uma pessoa faz jogos mentais conosco, isso é atribuído à inocência. Muitas pessoas já se depararam com isso em algum momento da vida. Tomemos um exemplo quando alguém está planejando uma festa surpresa e não quer que a
outra pessoa saiba e ele faz isso pregando truques mentais para não revelar o que realmente é a surpresa. Isso é meramente considerado inocente e bobo. Os jogos mentais da psicologia negra não são de forma alguma inocentes. Os jogos mentais na psicologia sombria são atribuídos ao hipnotizador que brinca com a força de vontade e a sanidade de sua vítima. Isso difere de outras manipulações psicológicas obscuras no sentido de que o manipulador está brincando com sua vítima para seu próprio prazer e diversão e não está investido em qual será o resultado. Seu interesse na vítima seria testá-la, por assim dizer. Os jogos mentais são usados por um hipnotizador quando outras formas de sugestões para a vítima não são eficazes e podem decidir usar jogos mentais que são menos óbvios para o público. O manipulador pode decidir usar jogos mentais para seu próprio prazer e diversão. Os jogos mentais são muito eficazes na redução da segurança e da força psicológica da vítima. A vítima é enganada ao pensar que ainda tem o controle. Os manipuladores são capazes de satisfazer sua diversão distorcida ao jogar jogos mentais. Esses manipuladores psicológicos obscuros não veem as suas vítimas como seres humanos iguais e, em vez disso, escolhem ver a vítima como um brinquedo e uma pessoa que pode ser manipulada e, portanto, observam com diversão quando as vítimas fazem o que lhes mandam. Às vezes, um manipulador sombrio conhece jogos mentais durante toda a sua vida e não conhece outras formas de manipulação da psicologia obscura. Esses manipuladores podem ser perigosos porque não conhecem outra opção e, portanto, não precisam mudar e serem mais humanos. Vamos mergulhar nos tipos específicos de jogos mentais usados pelos manipuladores das trevas. Ultimato. Um ultimato pode ser definido como uma proposição ou condição final. Portanto, é-nos apresentada uma escolha severa. Eles são vistos mais como demandas do que como um pedido. Um exemplo é, seja mais extrovertido, ou verei outras pessoas. Certos factores decidirão se um ultimato será considerado um jogo mental. Os 3 fatores são 1. O tipo de pessoa que dá o ultimato, segundo a intenção de dar o ultimato e, por último, a natureza do ultimato. Pessoas que dão ultimatos e se preocupam genuinamente com as pessoas e têm uma razão válida para fazê-lo, e então cairão sob a manipulação não obscura. Essas pessoas geralmente incluem cônjuges, pais, irmãos ou parentes próximos. No entanto, se eles se enquadrarem em qualquer uma das categorias mencionadas, isso não os livrará necessariamente das intenções sombrias do ultimato dado. Qual foi a intenção da pessoa que deu o ultimato? Pessoas com boas intenções são muitas vezes movidas pelo desejo de ajudar ou ajudar a melhorar a vida de uma pessoa. Quando uma pessoa dá um ultimato para, por exemplo, parar de fumar ou beber demais, isso é visto como boas intenções. Ser capaz de dizer a intenção de um ultimato é difícil e, portanto, observar a natureza do ultimato em si é a maneira mais segura de saber se está escuro. Ultimatos manipuladores obscuros envolverão a pessoa fazendo algo que vai contra o que ela defende e vai contra o seu interesse próprio. A vítima acaba comprometendo seus padrões morais no processo. Os manipuladores testam suas vítimas para ver até onde elas comprometem aquilo em que acreditam. Como vimos, os ultimatos não obscuros geralmente são para beneficiar outra pessoa e não precisam ir contra o que sabem que é errado. O que é um ultimato psicológico sombrio? Quem dará o ultimato? Será um amigo, um chefe ou uma pessoa com quem a vítima mantém um relacionamento tóxico. Também pode ser a forma de cônjuge, pai ou irmão. O manipulador muitas vezes dará ultimatos que vão contra a convicção moral da vítima ou que podem ser perigosos para a vítima. Aqui, o manipulador sombrio notará uma relutância em relação a alguma coisa e aproveitará isso para fazer sua vítima cumprir suas ordens. Um exemplo será uma garota que não se sente confortável em usar fantasias ou roupas reveladoras. Alguns dos ultimatos serão: é uma festa só a fantasia, ou você usa uma ou não é convidado. Alguns ultimatos levam a danos a outras pessoas, como agressão e até assassinato. Em casos muito extremos, a vítima acaba tirando a própria vida ao cumprir um pacto suicida em que o manipulador não honra seu fim. A ruptura externa. Todo mundo gosta de estar em um relacionamento onde haja aquela sensação de segurança e de saber que seu parceiro está contente. Um manipulador saberá disso, mas usará isso para suas intenções obscuras. Um manipulador garantirá que seu
Parceiro ficará impotente, instigando sentimentos de instabilidade e negatividade em seu relacionamento. Esta técnica de rompimento externo é frequentemente utilizada em um relacionamento romântico. Manifesta-se quando um parceiro assusta continuamente o outro, pensando que ele o deixará. O objetivo é criar sentimentos de ansiedade e instabilidade no relacionamento. Este jogo mental assume a forma de rompimentos prometidos, rompimentos implícitos e rompimentos reais que não acontecem. Separações implícitas são aquelas que não indicam expressamente as palavras separação. Em vez disso, o manipulador dá dicas ali mesmo para criar alguma dúvida na mente do parceiro. Eles podem fazer isso fazendo declarações que excluam seu parceiro de planos futuros juntos. Rompimentos prometidos acontecem quando manipulador sombrio assusta seu parceiro e faz com que ele termine com ele em algum lugar no futuro próximo. Palavras como não se preocupe, não terei mais que lidar com isso porque irei embora em breve mostram a intenção de um rompimento no futuro. Os rompimentos de promessas ficam entre os rompimentos implícitos e os rompimentos reais. Quando o manipulador sombrio menciona a ideia de cortar os laços com o parceiro, seja por divórcio, separação ou rompimento, mas não segue em frente, então ele chama a separação prometida. A ruptura real é a mais grave em comparação com as rupturas implícitas e prometidas. Acontece quando o manipulador decide deixar a vítima sem realmente sair no final. Eles podem arrumar suas roupas e pertences na tentativa de ir embora, mas ao verem a tristeza estampada no rosto da vítima, decidem o contrário. Depois de passar e compreender a tática do desmembramento externo, nos perguntamos qual é, portanto, o jogo final para o manipulador quando ele usa essa tática? O manipulador pretende ter vantagem no relacionamento, criando sentimentos de incerteza e falta de segurança na vida da vítima e, portanto, reduzindo seu poder nas mãos do manipulador. Ao simular repetidamente um rompimento com a vítima, o manipulador está tentando testar até onde alguém irá tolerar ser tratado como um brinquedo. No final, quando o manipulador cede ao pedido das vítimas para que o relacionamento continue, elas se fazem parecer generosas. Isso funciona tão bem para o manipulador porque sua vítima não está pensando racionalmente para ser capaz de descobrir por que o relacionamento deveria terminar. Eles estão, portanto, dispostos a continuar com o relacionamento. Muitas pessoas não entendem esse conceito de psicologia sombria. E por que uma pessoa iria querer continuar em um relacionamento com um manipulador sombrio em primeiro lugar? O impacto disto na vítima inclui a probabilidade de desenvolver sérios problemas de confiança, onde terá dificuldade em confiar em outra pessoa. Isso pode prejudicar também as relações profissionais e familiares da vítima. Após um longo período de ameaças constantes, as vítimas tornam-se quase como escravas do manipulador, no qual o manipulador eventualmente se cansa e passa para a próxima presa. Difícil de conseguir. E, assim como os ultimatos, a tática difícil de conseguir pode facilmente passar por normal. Difícil de conseguir pode ser escuro, pois também pode ser inofensivo e normal. Difícil de conseguir quando é inofensivo, ocorre quando uma pessoa quer fazer com que pareça que tentar estar com ela não é tão fácil. Eles farão isso tornando-se menos disponíveis, não marcando todos os encontros e deixando o telefone tocar algumas vezes antes de finalmente atender. A psicologia obscura difícil de conseguir é muito mais arriscada. O manipulador usará essa tática durante o relacionamento, e não no início do relacionamento. Ao contrário do que é difícil para os inocentes chegarem onde a intenção é eventualmente ter um relacionamento feliz, a psicologia obscura está longe de levar em conta o bem-estar da vítima. Quando usado no início do relacionamento é inocente porque nenhuma expectativa é violada neste momento. Neste ponto, ninguém depende de nenhuma das pessoas, então não há mal nenhum em jogar duro para conseguir. Mais adiante em um relacionamento, quando as coisas estão indo bem, de repente uma pessoa não é confiável e muitas vezes tenta se manter ocupada. Esse tipo de comportamento não é normal porque os relacionamentos consistem em fazer e passar tempo um com o outro, pois isso irá firmar o relacionamento. Um manipulador será muito astuto e começará a se afastar quando seu parceiro já depende dele. A vítima fará, portanto, um esforço extra para se reconectar com o parceiro. No final, o manipulador tenha vantagem e usará esse poder para seus próprios propósitos, enquanto a vítima fica em profunda confusão e instabilidade. Capítulo 12. Como
Se defender da persuasão e da manipulação. No final das contas, somos realmente humanos. É por essa mesma razão que nos concentramos na opinião dos outros em tudo que fazemos. Sempre desejamos e adoramos obter a validação dos outros para que possamos decidir inconscientemente se ficaremos ou não deprimidos. Nesta era da geração do milênio, a norma tornou-se apenas se gabar de sua riqueza nas redes sociais. Muitas dessas vanglórias muitas vezes não são verdade. Em última análise, isso leva a uma relação frouxa com a realidade. O auto-engano desse tipo pode aprofundar o tempero humano, de modo que uma vítima dessas pode um dia acordar e perceber que seu mundo perfeito só existe dentro de suas empregadas. A depressão seguirá de perto o exemplo. O primeiro passo para tentar se defender da persuasão e da manipulação é enfrentar a situação e assumir a postura de romper quaisquer ilusões que possa ter. Você não conseguirá prosseguir normalmente com sua vida. Você deve ter cuidado com o fato de estar no controle de suas próprias escolhas. Em seguida, faça a escolha consciente de ver as coisas como elas são. Esse acordo, que parece bom demais para ser verdade, pode na verdade ser apenas isso, bom demais para ser verdade. A outra coisa que você deve seguir é confiar definitivamente em seus instintos. Há momentos em que uma mentira lhe foi contada da maneira mais habilidosa que se possa imaginar, e você acabará acreditando. Mas você pode sentir um desequilíbrio em algum nível instintivo entre o que deveria ser, o que é e o que está sendo projetado em você. Pode não haver sinais físicos que mostrem que algo está errado, mas você sente que algo está errado. A próxima coisa importante ao fazer perguntas é ouvir as respostas. Isto pode parecer um tanto inacreditável porque você ouvirá as respostas. A verdade é que a nossa autodecepção pode nos fazer escolher as respostas que recebemos. Dizemos a nós mesmos que ouvimos, mas prestamos atenção apenas às respostas que queremos ouvir, e não às respostas que recebemos. Vocês podem ter quebrado as ilusões ao seu redor, mas alguns de vocês ainda estão agarrados ao conforto dessas ilusões. A dor de enfrentar a situação impediria você de ouvir as verdadeiras respostas às suas perguntas. A escuta real requer um certo sentido de distanciamento, mas desta vez não da realidade. Você tem que se livrar de suas emoções. Seu desapego de nossas emoções o levaria ao próximo passo, que processaria logicamente as novas informações. Agir irracionalmente pode complicar mais as situações do que já são. Torna muito difícil sua estratégia de saída deixar todas as emoções ferverem e virem à tona. Quando você encara a verdade, a parte irracional de você pode querer que você deixe tudo ir para o inferno. Sua raiva justificada pode inspirá-lo a tomar medidas para acalmar suas emoções no curto prazo. Mas você pode se arrepender dessas ações no longo prazo. Não estou dizendo que você deva negar suas emoções, não estou dizendo que você não haja de acordo com essas emoções. Primeiro lide com as situações e depois lide com suas emoções. Haja rapidamente. É ótimo que você tenha aceitado a realidade das coisas. Mas a defesa contra estas táticas obscuras de manipulação envolve muito mais. Tentar defendê-lo das garras desses manipuladores costuma ser intenso e estimulante no início. A intensidade dessas emoções pode fazer com que a pessoa deslize lentamente para a negação. Quanto mais você demora para tomar alguma atitude, geralmente é o que acelera o início dessa negação e, quando isso acontece, há grandes chances de você ter uma recaída e acabar ficando preso na mesma teia. Isso pode ser evitado agindo imediatamente ao perceber que alguém está tentando manipulá-lo. Isso pode se apresentar da maneira mais simples, como quando informar a um amigo próximo sobre alguma realidade de uma situação específica pode ser tudo o que é necessário para iniciar uma série de eventos que acabarão por levar à sua liberdade. Você deve saber que o tecido da ilusão é feito de um material mais resistente que o vidro depois de fazer a escolha de agir. A ilusão poderia retornar ao seu coração com suas emoções em alta velocidade, usando fragmentos de suas emoções para consertá-la. Quando um mentiroso é pego mentindo, ele ou ela pode tentar recrutar outras pessoas para reforçar essa mentira quando sentirem que não estão mais segurando você. Um parceiro enganoso com quem você rompeu recentemente tentaria, neste momento, usar os outros relacionamentos mútuos em sua vida para mudar de ideia. Se quiser sair ileso dessa situação, você precisará de lógica e instintos.
Embora a verdade da situação seja que, quando você descobre que mentiram constantemente para você, você fica emocionalmente marcado, então a questão de sair ileso da situação torna-se silenciosa. Deve-se dar prioridade, entretanto, a seguir o caminho que lhe permita sair dessa situação tóxica sem se prejudicar ainda mais. Você está emocionalmente confuso. Raiva, mágoa e o engano é a ponta do iceberg. Mas logicamente, você precisa pensar. Mantenha a cabeça acima da água e avise-se. Obtenha ajuda rapidamente. Quando você está preso às manipulações de outras pessoas, a confusão é uma das emoções que você experimenta. Isso ajuda a turvar seu pensamento racional e deixa você se sentindo desamparado. Você pode até questionar a realidade do que está enfrentando neste momento. Isso levaria à negação se você continuasse a ter essas dúvidas. Você provavelmente vai querer concluir que entendeu toda a situação errada. Que você entendeu mal algumas coisas e chegou à conclusão errada. Tal pensamento levaria de volta aos braços do manipulador. Resista à tentação de ceder recebendo uma segunda opinião. As pessoas vão a outro médico durante uma crise de saúde para obter uma segunda opinião. Isso é para tirar qualquer dúvida sobre o primeiro diagnóstico que você possa ter e para afirmar o melhor tratamento para você. Da mesma forma, obter a opinião de outra pessoa pode ajudá-lo a discernir a verdade da situação e quais poderão ser os seus próximos passos. Lembre-se de que é melhor procurar alguém que já provou inúmeras vezes que está interessado no seu melhor. O próximo passo é confrontar o perpetrador se você tiver a ajuda necessária. Para isso, sugiro que você escolha o cenário ou local. Escolha um lugar que você conheça e que lhe dê vantagem. De sua parte, isso exigiria um planejamento cuidadoso. Se o perpetrador existir no mundo cibernético, especialmente se a pessoa lhe roubou seu dinheiro, terá de envolver a polícia e as autoridades competentes. Faça algumas de suas próprias investigações para apurar a verdade. Depois de enfrentar o agressor e tomar as medidas necessárias para sair da situação, você deve iniciar o processo de cura rapidamente. A escala e a gravidade com que você foi ferido, manipulado ou abusado não importam. Você deve ser capaz de passar por isso e esperar até poder curar suas feridas, em vez de sentar no sofá e reviver o passado. O tempo lhe daria a distância suficiente de sua experiência, mas se você aprendesse algo com este livro, quase nunca curaria cicatrizes emocionais. Se você não fizer nada a respeito, uma crosta prejudicial à saúde poderá se formar sobre a ferida, o que o deixaria tão vulnerável, se não mais, do que já havia experimentado. Fale com um conselheiro, faça terapia e participe ativamente na facilitação do processo de cura, independentemente do que você escolher fazer. Isso não acontecerá da noite para o dia. Mas você tem certeza de que estará mais perto de melhorar a cada dia e a cada passo que der na terapia. Confie nos seus instintos. Enquanto seu cérebro interpreta sinais com base em fatos, lógica e, às vezes, experiência, seu coração trabalha na direção oposta, filtrando informações por meio de um filtro emocional. A única coisa que capta vibrações é o seu instinto, que nem o coração nem o cérebro conseguem captar. E se você conseguir se preparar a ponto de reconhecer sua voz interior e for treinado para reagir a ela, diminuirá suas chances de ser seduzido por pessoas que tentam trabalhar com você com sua vontade manipuladora. Para começar, é difícil reconhecer essa voz. E isso porque permitimos vozes de dúvida, autodiscriminação, bem como as vozes dos críticos, dentro e sem abafar a nossa voz autêntica ao longo das nossas vidas. Sua sobrevivência depende dessa voz ou instinto. Portanto, confie que, quando isso acontecer, os neurônios do seu cérebro ainda poderão processar coisas nas suas imediações. Algumas pessoas chamam isso de intuição, e outras se referem a isso como instinto, principalmente quando se trata de relacionamentos, são sem dúvida a mesma coisa. Você deve aceitar que nem sempre faz sentido começar a confiar em seus instintos. Se você já esteve fazendo alguma coisa e experimentou a sensação de estar sendo observado de repente, então você sabe o que quero dizer. Você não tem olhos na nuca, não há mais ninguém com você na sala, mas você sente um pequeno arrepio percorrendo sua espinha e o conhecimento repentino que está observando. É disso que estou falando. O primeiro passo para se conectar com seu instinto é decodificar sua mente com as vozes que você deixou entrar. Com a meditação, você pode fazer isso. Esqueça a
conversa de ele disse, ela disse. Concentre-se no seu centro. Você é a voz que você conhece. Em seguida, tenha cuidado com seus pensamentos. Não jogue fora os monólogos ecléticos da sua cabeça. Em vez disso, siga o fluxo dos pensamentos. Por que você pensa em determinada pessoa de alguma forma? Como você se sente tão profundamente por essa pessoa, mesmo que vocês se conheçam há apenas alguns dias? Qual é esse sentimento incômodo que você tem em relação a essa outra pessoa? Você fica mais sintonizado com sua intuição à medida que explora seus pensamentos e entende quando seus instintos entram em ação e como reagir a eles. Talvez você precise aprender a dar um passo atrás para fazer uma pausa e pensar se você é o tipo de pessoa que prefere tomar decisões estimulantes no momento. Este momento de pausa lhe dá a oportunidade de realmente refletir sobre suas decisões e avaliá-las. A próxima parte é difícil e não poderia ser seguida por muitas pessoas. Infelizmente, você não pode pular ou navegar nesta etapa. Esta parte tem a ver com confiança. Você precisa estar aberto à ideia de confiar em si mesmo e nos outros para poder confiar em seu instinto. Sua incapacidade de confiar nos outros apenas o deixaria paranoico, e não são seus instintos que atacam quando você está paranoico. É o medo de você. O medo tende a transformar cada montículo em uma colina. Você deve abandonar o medo, abraçar a confiança e deixar que isso conduza seus novos relacionamentos. Você é mais capaz de ouvir a voz interior sem os obstáculos colocados pelo medo em sua mente. Finalmente, suas prioridades precisam ser reavaliadas. Se sua mente estiver na vanguarda do dinheiro e dos bens materiais, talvez você não consiga ver o passado. Qualquer interação que você tenha com as pessoas seria interpretada como pessoas tentando tirar vantagem de você. E se você insistir nisso com bastante frequência, logo se tornará sua realidade. Você sabe como atrai para sua vida aquilo em que pensa. Se você pensa constantemente em riqueza material, só atrairá pessoas que pensam como você. Usando isso como guia, observe todos os seus relacionamentos com essa nova retrospectiva, o velho, o novo e a perspectiva. Não entre em um relacionamento que espera ser jogado. Esteja aberto ao abordá-los. Seja um relacionamento comercial, um relacionamento romântico ou até mesmo um conhecido regular. Você pode obter o feedback certo sobre eles por meio de sua intuição. Não pense também que seu instinto lhe dirá para correr na direção oposta quando encontrar pessoas suspeitas. Conclusão. A hipnose é um estado psicológico em que o indivíduo perde a vontade de fazer as coisas de boa vontade, aderindo assim às ordens de um hipnotizador. Descobrimos que a hipnose é realmente verdadeira e não histórias ou filmes que vimos na televisão. Pode ser sugerido verbalmente ou não verbalmente em dois tipos. As táticas de um manipulador podem assumir a forma de sugestões verbais ou não verbais. Em comparação com as recomendações não verbais, as verbais são mais difíceis porque as palavras usadas pelo hipnotizador podem ser inocentes e familiares. Um exemplo é o hipnotizador que queria causar pensamentos suicidas, envolvendo-os em frases como: você irá a uma galeria de arte para apreciar a arte e a morte. Indicações silenciosas podem ser usadas por um hipnotizador. Isto é conseguido pela linguagem do corpo, incluindo a postura do corpo, expressões faciais e gestos e os hipnóticos. Existem indivíduos que estão mais inclinados a seguir as sugestões do hipnotizador. A vulnerabilidade ao hipnotismo pode ser desencadeada ultimamente por alguns relatos que mudam vidas. A tecnologia da PNL inclui indivíduos com autoridade para manipular indivíduos. A ancoragem é uma forma de técnica da PNL que utiliza estímulos externos e vincula os hipnotismos a um determinado estado emocional e, por fim, a técnica do ritmo futuro que inclui a pessoa hipnótica levando uma vítima para um lugar terrível, o seu futuro. Distinguimos a persuasão da persuasão sombria e tentamos alterar a forma como um indivíduo acredita. A persuasão pode ser positiva, como a de um policial que tenta falar com um indivíduo que porta uma arma. A persuasão positiva busca salvar um indivíduo. Depois há uma convicção sombria, que não tem fundamento moral. Em comparação, o processo de realizar uma atividade que prejudica o indivíduo é definido como persuasão obscura. A convicção positiva leva à vantagem do convencido e também aos benefícios para o persuasor. Termina em alguma ação benéfica em geral. A persuasão sombria sempre ajuda o persuasor, e o
persuadido acaba fazendo algo que o prejudica e prejudica terceiros em certos casos, assim como um persuasor obscuro costuma ser um narcisista ou um sociopata. As táticas usadas incluem um persuasor obscuro que é amigo e confia em sua vítima. Desta forma, eles não veriam o longo golpe chegando, o convincente tomaria medidas gradualmente com a vítima em que o persuasor das trevas é especialista. Gradualmente, e o persuasor das trevas disfarçaria seus reais motivos de suas vítimas, fornecendo 2 aplicações consecutivas e usando psicologia de reserva. Mascarando motivos reais. O controle da mente pode passar despercebido e esse tipo é mortal. Isto torna difícil para qualquer pessoa sob este controle se opor de qualquer maneira. Controladores mentais não detectados nem sempre são manipuladores tão obscuros e covardes. Somente depois de muita consideração você faz isso. Os métodos usados por dispositivos de controle mental não reconhecidos consistem em escolher alguém que queira ser sua vítima porque ele ou ela é mais propenso ao controle mental não reconhecido. Neste caso, o persuasor obscuro descobre o que a vítima precisa e tira vantagem disso. Outro é o método de seleção restritivo que exige que o persuasor obscuro retire tudo o que uma pessoa tem em relação a um caso, ao mesmo tempo que se certifica de que a pessoa pensa que controlou o tempo todo. O controle mental da mídia, som, é a arte do som, que controla um excelente exemplo da mente de uma pessoa, a música em um restaurante que leva os clientes a pedir vinho daquele país e, finalmente, a manipular um indivíduo com imagens. O controle da mente torna-se uma obsessão ou um interesse real, pelo menos. Será uma daquelas coisas que você deseja testar e dominar constantemente. Não é tão importante como antes. Uma vez que você comece a pensar em um nível, você superará a turbulência, as compulsões e os desejos que inicialmente o encorajaram a saber como controlar os pensamentos e ações dos outros. O resultado, uma calma que coloca as coisas numa perspectiva clara. Sua obsessão inicial pela mente e pelo poder será descoberta, e seu próximo desejo será ver quão habilmente você pode praticar essa força. No final, ao estar rodeado pela tranquilidade que a energia real traz, seu objetivo é perceber quão pouco esforço é necessário para alcançar o que deseja. O poder é uma ferramenta, nada mais. Os verdadeiros persuasores do nosso comportamento, à medida que tentamos nos elevar acima deles, continuarão sendo os nossos medos, vaidades e apetites. Acreditar em qualquer outra coisa abraça a simplicidade de Poliana e nega nossa origem como gado. As pessoas atribuem jogos mentais muito divertidos e estúpidos, como tentar surpreender alguém, sem revelar o que realmente é a surpresa. No mundo sombrio da psicologia, os jogos mentais não são nem de longe inocentes, como as provocações. Um jogo mental na psicologia sombria conota o impulso do manipulador de brincar com a saúde e a força da vítima. O manipulador brinca com a saúde e quer a autoridade de sua vítima para seu próprio prazer e prazer. Tipos específicos de jogos intelectuais incluem ultimatos que refletem uma exigência. Se um ultimato constitui psicologia depende do propósito do ultimato, do indivíduo que dá o ultimato e da natureza do ultimato. A ruptura interna é outra estratégia de jogo mental utilizada pelos manipuladores, que assume a forma de ameaças que encerram uma conexão. É usado em ambientes românticos e cria medo. O difícil jogo mental da psicologia sombria não deve ser confundido com o jogo comum difícil de chegar onde a mulher deseja que o esforço vale a pena na maioria das vezes. Dark. É difícil de usar quando um casal teve um relacionamento e geralmente acontece quando o manipulador começa a puxar, então seu parceiro se esforça mais para salvar o que ele ou ela acredita ser um relacionamento fracassado. Infelizmente, não existe uma maneira certa de saber o que outra pessoa pensa. E a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é tentar assumir o controle e compreender seus pensamentos e permanecer fiel àquilo em que confia, porque o coração do homem esconde seus verdadeiros propósitos. É verdade que temos a capacidade de fazer um mal excelente, mas também a capacidade de fazer um bem excelente. Pode ter havido alguém que te traiu no passado, pode ter sido seu melhor amigo, ou até mesmo família, mas isso não significa que você tenha que ficar obcecado e se apegar ao passado. PNL Dark, a arte de ler pessoas. Como analisar pessoas, detectar manipulação emocional encoberta, detectar enganos e se defender de pessoas tóxicas que conhecem a psicologia negra da PNL. Introdução. Bem-vindo ao mundo da psicologia negra. Embora possa ser assustador aprofundar
No início, este é o seu manual definitivo para uma passagem segura do começo ao fim.